Olá, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Escuta bem esse áudio aí desse cidadão e eu acredito que se você segue ele, você já vai saber quem é, ok? Presta Eu não dou atenção. um dízimo para pastor ladrão. Se o seu pastor é um ladrão, eu sinceramente não tenho como saber. Mas você certamente é um. E não, você não está roubando do pastor, está roubando de Deus. Bom, está aí, né? O único versículo que tem na Bíblia dizendo que se você não der o dízimo, né, você está roubando a Deus, está no livro de Malaquias, Malaquias 3, né? Vamos ver o contexto de Malaquias? Olha só o que está escrito. Pouco se sabe sobre esse profeta, Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, mas não é o último cronologicamente. O contexto de sua profecia está relacionado ao segundo templo. As promessas de restauração ainda não haviam se cumprido, e com isso, o desânimo e desleixo espiritual predominava entre a liderança e o povo. Utilizando o método de perguntas e respostas, a mensagem de Malaquias tinha o objetivo de fazer o povo voltar à verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração para esse cidadão aí está ligada diretamente ao dízimo? Estranho, né? Então vamos lá, ó, Malaquias 3, né? Tá aqui, ó. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, ok? Malaquias está no Antigo Testamento. Se você que segue esse cidadão gosta pelo menos um pouquinho de Bíblia, deve saber disso, né? Que Malaquias está no Antigo Testamento, é o último livro antes de Mateus, ok? E daí, caríssimo, né? Eu nem sei como é que eu te chamo, porque líder evangélico que prega isso aqui, eu não chamo de pastor, tá? Não chamo. Vamos lá. Aí nós temos um problema, nós não, você que prega, né? Que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, se você não der o dízimo, você é ladrão. Você tem um grande problema a resolver aí. Isso é, se você for cristão e se você crê que você é salvo pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz, ok? Vamos lá. Olha o problema que você tem na mão. Já que você diz que quem não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus, então você tem um problema seríssimo para resolver com os fiéis da sua igreja. Porque em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, olha só o que está escrito. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, então peraí. Você está utilizando Malaquias 3 para dizer que se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Agora, olha que problema que você tem que resolver com os seus seguidores. Porque pessoas que pregam o que você está pregando não quer formar seguidores para Cristo, quer formar seguidores para você. Certo? E daí aqui, e aí? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, se eu não dou o dízimo, eu estou roubando a Deus. Então, eu não vou para o céu porque eu estou roubando a Deus. Então, a salvação não é pela graça, a salvação não é pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, na sua falácia, na falácia do tal devorador, né, porque muitos caem nessa ainda, de que o devorador é um demônio que fica nas finanças da pessoa, na sua falácia, quem não dá o dízimo é ladrão. E o ladrão não vai para o céu. Então quer dizer que a minha salvação está condicionada aos 10% do que eu ganho? Isso é heresia. Você é herege. Você é herege. E eu dou um conselho para você que segue esse cidadão. Deixe de seguir ele agora mesmo. Sabe por quê? Ele não passa de somente mais um mercenário da fé. É isso que ele é. Ok?